Santa Emily. Isso. Como eu dizia, mais um milagre de Jesus. Glória. Eu voltava do meu serviço, 1 minutinho de casa, onde foi um dia tenso, assim, foi um dia onde eu me lembro angustiante, né? Foi um dia que eu parava para refletir muito. Foi um dia que normalmente eu saía de casa às 7 horas da manhã para ir trabalhar. Naquela semana eu não estava conseguindo levantar da cama. No sábado, antes do meu acidente, eu fui na Anunciando a Cristo, convite da minha prima, Késia. E lá Deus falou muito comigo. E lá Deus enfatizava, desde o louvor até a ministração, sobre o amor dele com a gente, sobre o amor dele e como ele não desampara em nenhum momento. E desde então fiquei refletindo. No domingo de noite, chegamos da igreja, eu acho, né? Naquele domingo. Tava no meu quarto e no canto do meu quarto eu travei. E no canto eu consegui enxergar a morte. E naquele momento não conseguia voltar. E o que eu conseguia fazer era em pensamentos repreender. Repreender. Até que eu consegui voltar. Peguei meu colchãozinho. Fui pro quarto do pai e da mãe. Segunda-feira de manhã, o celular despertou 6h30. Não consegui. Não, hoje eu vou mais tarde pra empresa. Alguma coisa não tá certo. Acordei, fui pra empresa. Tinha muita coisa pra fazer. Não consegui focar em nenhum momento. E naquela semana eu tava só escutando os hinos do Lázaro. E eu escutei praticamente o dia inteiro. Filho, eu te amo. E nesse dia então ela tava... Acho que você ia fazer aula da moto, né? De carteira. Aí eu tive um sentimento assim com ela. Eu tive um sentimento de perda, né? Assim, um sentimento ruim, frustrante, assim, né? Então eu comecei a liguei pra família, liguei pros filhos. Eu tenho mais 2 filhos, né? O Misael, o Keniel. São ministros de louvor também. Sim. Bênção de Deus, os rapazes. Exato. Liguei pra minha esposa, tava tudo tranquilo. Daí liguei pra ela tava tranquilo. Digo, mas pera. Tu foi vendo de um por um, assim, vendo. Peraí, cara, esse negócio não tá certo. Alguma coisa, né? Mas o que? Aí cheguei em casa no final do dia, no final da tarde. E aquele sentimento não saía, né? Daí eu vou dar uma ligada pra Thalita, né? Eu vou lá buscar ela no trabalho, né? E esse horário assim é complicado, né? As coisas. Aí liguei pra ela, não consegui falar com ela, né? Mas eu deixei meu celular assim na mesa, assim. Só que o meu celular tava no mudo, né? Seu microfone mudo, né? Daí eu fiquei igual ali e tal, né, cara? E daqui a pouco era, que nem eu comentei antes, era por volta de 17h45 o celular tocou, né? Eu ouvi uma voz diferente. Aí digo, rapaz, que negócio é esse? Daí falei com a pessoa que ligou, né? Que a pessoa falou, né? Sua filha sofreu um acidente, um pequeno acidente, né? Se puder descer aqui rápido. Digo, tá bom, então. Aí a gente peguei o carro, desci até lá, né? Onde... E que nem eu tava comentando ali, cara, foi, acho que a visão mais terrível que eu já tive na vida, sabe? De ver ali a minha filha. Na verdade a perna dela tava separada já, né? Tava presa só por um tendão na parte de trás da perna. Aí ali a história dela mudou. Na segunda-feira começa a mudar, né? Saí da empresa, frio, bem frio aquele dia. E fiz o mesmo caminho de sempre, normal. Na metade do caminho, exatamente metade do caminho, era uma lomba. Eu subia pra ir pra casa. E quando eu tava subindo, quando eu fui embalar pra subir, o carro
primeiro carro cortou minha frente. Naquele momento ele me arremessou para a esquerda. Quantos metros mais ou menos foi? Atravessou a faixa, né? Foi bastante outro coisa. lado. Foi bastante coisa. E o que descia a lomba passou por cima de mim. Então foram acidentes com 2 carros. E eu. Então, naquele momento, eles me perguntavam, as pessoas enchiam muito rápido, né? Ali eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. Eu só sabia que ali, minha vida, parece que ali começou um filme na minha cabeça. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê, sabe? Eles pediram meu celular, eu não conseguia falar a senha, não conseguia... Só queria meu pai ali. Eles perguntavam onde eu morava, eu não conseguia falar. Até que eu consegui falar a senha no meu celular e eu falei... Moça, só não liga pra minha mãe. Não liga pra minha mãe. Liga pro meu pai. Que... ainda assim, é o único que vai conseguir ter estrutura nesse momento. Apesar de não saber o que estava acontecendo. Ela ligou pro meu pai. Meu pai, em um minutinho, chegou. E quando ele chegou, eu consegui ter noção do que estava acontecendo. Pelo olhar dele. Pelo desespero dele. É muito claro na minha cabeça a cena dele colocando a mão na cabeça. Perdido. A ambulância demorou 40 minutos pra me buscar. Ali eu perdi quase todo o sangue do meu corpo. Na minha cirurgia, a partir do momento que começou, que eles me sedaram, eu comecei a ter uma experiência com Deus diferente. O corpo da Thalita tava na maca, mas o espírito da Thalita tava fora. Eu enxergava tudo o que estava acontecendo. Eu enxergava todos os médicos que participaram da minha cirurgia. Pastor Leandro. Pastor Leandro era meu pastor na época. Um abraço pra ele, né? Leandro tá no Paraguai? Lá no Paraguai. Fazendo a missão. Uma bênção, querido. Meu pastor. Eu olhei pro canto, tava o pastor Leandro vestido de pastor e com um jaleco de médico do lado, Nossa, em cima que da forte. roupa. E os médicos mexendo comigo, era nas costas, era na perna. Eles falavam, pastor, pode fazer isso? E ele falava, pode ou não pode. Para as pessoas entenderem, era uma visão espiritual que você estava tendo. Sobrenatural. Não era físico. Não era físico. Não era físico. Eu conseguia enxergar eles tentando me voltar. Durante a minha cirurgia eu tive muitas intercorrências. Oxigenação, coração, convulsão. Tive muitas intercorrências. Então eles falavam, volta, Thalita, volta, volta. Tentavam voltar. E eles falavam, só respira. E eu tentava focar em só respirar. No momento que eu foquei em só respirar, Deus começou a me mostrar coisas. Deus começou a me mostrar pessoas que eu tinha que perdoar, pessoas que eu tinha que liberar o perdão que eu não conseguia fazer antes do meu acidente. Minha avó faleceu 6 meses antes do meu acidente. E a gente passou por um processo muito difícil com ela. Muito difícil mesmo. Até meu processo, pra mim, foi a dor mais forte que eu senti, que nossa família sentiu. Tinha sido a morte dela. De como foi, de como ela passou no hospital até a morte dela. Foi algo que eu me perguntava e não aceitava.
por que tanta dor? E naquele momento, Deus me mostrou a dor que ela sentia. Ela teve câncer no cérebro. Nossa. Deus me mostrou exatamente a dor que ela sentia. Que era algo... Então, sabe quando tu vai passando de estágios assim, e tu chega ao limite e Deus fala, tu ainda não conseguiu, e tu voltar tudo de novo, e tu vê que tu tá sofrendo, chegava lá, ainda não consigo, doloroso demais, até que cheguei em um momento que eu me entreguei. Eu disse, Deus, eu te entrego tudo. Faça de mim o teu querer. Eu perdoo. Eu aceito. Porque eu já não aguento mais. Então, faça de mim o teu querer. A partir daquele momento, eu tive a última respiração. E não voltei. Thalita Emily morreu. Thalita Emily, em determinado tempo, morreu. Era eu, os médicos. Só que Deus me levou num estágio. Eu sou um homem de Deus, não sei das experiências que vocês já passaram. Mas aonde Ele me levou era um lugar lindo. Nossa. Um lugar onde eu via anjos à minha volta. E eu via alguém que brilhava muito Que lindo. na minha frente. Como se dissesse pra mim, todos eles e eu tô cuidando de ti. Amém. Ali, a partir dali, tudo que eu vivi com Deus foi sobrenatural. Fui pra UTI, só que pros médicos e pra minha família eu não tinha voltado. Como eu posso explicar? Eu tava acordada, eu tava com os olhos abertos, eu escutava tudo que eles falavam, mas eu não consegui. Chegou um momento que eu não conseguia mais me movimentar, minhas mãos, nada, e só conseguia escutar o que eles falavam. Tinha horário pra eles ir me visitar na UTI, o pai chegava. Como se fosse um coma? Eu tava como um coma ali. E eu escutava os médicos falar, eu não sei o que tá acontecendo. A gente não sabe o que tá acontecendo. E eles ficavam naquele debate ali. Eu via meu pai chegando. E sabe quando tu quer falar tudo que tu não falou pros teus pais? Quer falar o quanto tu ama eles. E como ali foi um momento, acho que Deus preparou pra eu refletir. 6 dias eu fiquei na UTI. Num deles eu tive um estado muito... Eu tava com um ferro gigantesco na minha perna. Só 2 pessoas conseguiam erguer. A recém tinha operado as costas e naquele momento eu comecei a... O meu cérebro não comandava mais nada. Eu jogava minha perna pra fora da cama, a perna do ferro. Eu me agarrava na cama e levantava
Você não tinha mobilidade, assim? Não tinha, sabe, não era eu, assim. Até que eles me entubaram acordada. Pra eles eu tava em coma, mas eu tava acordada. Só tu não conseguia se expressar. Então foi mais um momento que eu sofri muito. Enfim, passou alguns dias, minha mãe foi. Na última vez que ela foi, ela me viu e ela não quis mais me ver, né? Porque eu mesma conseguia olhar meu corpo e eu via meu corpo morto. Como se tivesse ligado só pelos aparelhos ainda. Só que eu tava ali. Meu corpo tava morto, mas meu espírito tava totalmente vivo. Porque eu pensava comigo, eu conversava com Deus. Eu pensava em todo mundo, sabe? Eu achei que eu tava tetraplégica pela cor que tava meu corpo, pelo tamanho. Eu enchei muito, muito, muito. Então minha mãe, ali naquele momento, o meu pai também nesse dia, ele olhou pra mim e ele disse: não, tem algo de muito errado com ela. E ele perguntava pros médicos, só que eles não tinham explicação. Meu pai foi embora, minha mãe foi embora e eu fui levada para uma tomografia cerebral. Quando eu cheguei no quarto, os médicos se reuniram na frente da minha cama e falaram: a Thalita está com morte cerebral. Eu disse: Jesus, eu não tô com morte cerebral. Tô viva. Eu tô vendo eles, eu tô escutando eles, como assim? Eu não tô. Posso interromper um minuto? Pode. Esse dia, cara. Esse dia foi também um dos dias assim mais. Como é que eu vou dizer pra Desafiadores. você? Um dos dias mais terríveis, assim, sabe? Sim. Porque quando eu entrei no quarto dela, eu vi que eu entrei na porta do quarto e ela me acompanhava assim, ó. Uhum. Né? E aí, resumindo, cara, quando eu saí do quarto, eu percebi que ela tava com morte cerebral. E eu saí do quarto numa luta. Tu pensa numa pessoa que saiu lutando, eu saí pensando: meu Deus do céu, o que eu vou dizer pra família? O que eu digo pra mãe dela? Vou dizer assim pra você, Deus é testemunho que eu vou falar agora. Eu fui pra casa esperando que o hospital me ligasse no outro dia pra... Sim, já se programando pra avisar que ela tava com morte cerebral. Não tinha o que fazer, porque realmente ela tava morta cerebral. Não tinha o que fazer, sabe? Então foi um dia assim, sabe, que, cara, eu não dormia a noite inteira. Não dormia. Quando os médicos chegavam todos os dias lá na UTI, normalmente eles davam bom dia, em respeito à pessoa que tá acamada ali, né? Na noite eles me deram morte cerebral. No dia seguinte, o médico deu bom dia Thalita. Ele foi dar bom dia pra equipe e eu respondi: bom dia. Glória a Deus, aleluia! bom, cara. Obrigado, Deus é Jesus. fiel. Meu Vou dizer Deus, assim pra você, Deus ó. é fiel. Ah, Jesus, Deus é obrigado. fiel. Só quem presenciou esse... Desculpa, viu? Não, Meu que isso, Deus, aqui tem Assim, ó, foi só quem presenciou esse momento, bicho. Obrigado, Jesus. Meu De Deus. Glória a Deus. a gente chegar lá, que nem de noite, assim, de tarde, pra ver ela. E como eu falei pra você no outro dia, assim, a gente esperando que eles ligassem, né, e pra avisar a gente, né, disso tudo. Sim. Então eu disse assim pra ti, ó, as pessoas não são obrigadas a acreditar. Eu acredito. Será? Sabe? Eu vivi. Eu acredito num Deus que faz milagre, que cuida da gente, né? Do jeito dele, não é do nosso Sim, jeito, nem do sim. nosso tempo, né? Mas sim do jeito dele, no tempo dele, né? Então a gente, assim, cara, foi um aprendizado em todas as áreas pra mim, esses 5 meses aí que a Thalita teve lá. No momento que o médico escutou a minha voz, ele disse: o quê? Eu disse: bom dia. Chamaram todo mundo que tava no UTI. Glória a Deus. Meu Deus. A Deus foi Thalita- glorificado. A Deus foi Thalita tá glorificado. falando. Oh, Jesus. Isso é coisa de Deus, eu escutei dos médicos. Falando isso é coisa de Deus. A perplexidade deles. Sim.
porque pra medicina até então, é assim, eles ficaram sem entender a situação. Sim. Que É porque, se Não pra tinha nós, como. que a gente tem, tipo, a gente entende da fé, pra nós já é uma coisa assim, nossa, super milagrosa. Imagina eles que Eles. sabem da complexidade do caso, Verdade. sabe? E de como isso acontece Sim. muito, né? Sim. E eu acordei uma Thalita nova. Meu pai, eles não ligaram pro meu pai, falando que eu tinha acordado, voltado. Eu acho que eles tentaram, mas era algo que meu pai tinha que ver Sim, pessoalmente. ali, sabe? A partir dali eu comecei a conversar com o técnico que tava comigo. E ele falou pra mim, Thalita, eu vou cuidar de ti como se tu fosse a minha filha. E ali a gente começou a conversar, daí eu perguntei pra ele que horas são. Dele, é quase 3 horas. Daí eu falei... Então, como eu escutava tudo o que acontecia antes quando eu tava entubada, eu sabia o horário que meu pai chegava. Eu falei, então eu vou parar de conversar contigo, porque quando meu papai chegar, Quero conversar com eu tenho muita coisa pra conversar com ele. E meu pai chegou. E tudo aquilo que eu tentava falar, pai, eu tô aqui, quando ele chegou na porta do quarto, eu falei, papai! Ah, E meu pai, Sensacional. glória a Deus! imagina. é que Deus é merecedor, cara, de toda a honra e toda a glória. Aí, né, entre tantas coisas tristes que a gente teve nesse decorrer, pensa num dia feliz, assim. Feliz. Pensa num dia de gratidão a Deus, sabe? Porque assim, quando eu entrei no quarto, assim, que eu ouvi a voz dela, eu não cabia dentro de mim mais. Sim, De de tanta alegria. alegria e agradecimento, sabe? Digo, Deus é tremendo, cara, assim, porque uma variável de um dia pro outro, assim, inexplicável, não tinha como explicar isso. Sim, não haveria nenhum procedimento que pudesse. Não. É.